Olá, gente, boa noite. Retomando aqui os conteúdos da nossa disciplina. Eu peço desculpas pela qualidade do áudio, que não ficou muito bacana nas últimas aulas, mas estou tentando corrigir aqui na medida do possível para que fique ok, né? Para o bom acompanhamento de vocês. Hoje a gente dá continuidade ao conteúdo, tratando ainda sobre outros aspectos que engendram essa relação indivíduo e sociedade, a partir de apontamentos levantados pelo livro, com base nas contribuições dos pensadores Michel Foucault e do sociólogo Howard Becker. Então, nós ficamos ainda para conversar um pouco sobre o que se chama na literatura de sociedades disciplinares. É um termo que ganhou muita especificidade por algumas traduções que foram feitas do Michel Foucault aqui no Brasil e apropriações das suas considerações sobre a sociedade moderna. E geralmente em minhas aulas presenciais eu faço uma brincadeira de o que é, para a gente começar a reflexão pensando o que é que 4 instituições ou organizações distintas, como as fábricas, os hospitais, as prisões e as escolas, têm em comum. Ah, essas instituições, elas são muito marcantes dessa época que nós chamamos de modernidade, que é o que inaugura então o surgimento das ciências sociais e boa parte dos temas que a gente vem refletindo aqui nos nossos encontros. Essas instituições, elas reproduzem algumas características que engendram as sociedades modernas, porque de alguma forma elas agrupam técnicas de disciplina, vigilância e organização sobre as pessoas que atuam nessas organizações e instituições, de modo a categorizar e classificar essas pessoas, né, que estão lá, sejam os trabalhadores de uma fábrica, classificando eles como produtivos ou improdutivos, os doentes nos hospitais, classificando eles como doentes em diversas escalas de gravidade sadios, né, ou sadios, que aí estariam aptos a receberem as licenças médicas, entre aqueles que estão condenados e cumprindo pena e aqueles que já cumpriram as suas penas, no caso dos criminosos numa prisão, e aqueles que estão ou não aptos a passarem de ano, a aproveitarem as cadeiras do curso de graduação em administração pública e gestão social, se eles tiverem sido disciplinados e alcançado um desempenho considerado satisfatório nas atividades. Então, ambas essas instituições, aliás, não ambas, né, mas todas essas instituições engendram esses tipos de processo de classificação e vigilância sobre as pessoas que estão ali no cotidiano dessas instituições, né? Os trabalhadores nas fábricas, os doentes e os médicos nos hospitais, os presos e os carcereiros nas prisões, e os professores e alunos nas escolas, eles constituem essa relação de disciplina. E uma das coisas que desprende do pensamento do Michel Foucault é justamente como a disciplina, enquanto uma tecnologia política para a administração dessas relações, né, essas relações sociais, seja a produtividade na fábrica ou a questão da saúde e doença, no caso dos hospitais, do bom e do mau aluno na escola, envolvem essas categorizações e classificações que conformam um modo de perceber e de como os indivíduos se relacionam e observam normas morais e legais de forma a cumprir o que se espera deles em cada uma dessas instituições, em cada um desses contextos sociais que a gente está brincando a partir desse o que é o que é.
Então, Michel Foucault, ele aponta que essa emergência dessas tecnologias disciplinares que permeiam esses espaços que eu mencionei, ele tem a ver com algumas transformações que aconteceram, e destacando aqui três delas, né? A primeira delas é o boom demográfico, que se sabe que ocorreu um aumento exponencial da população mundial a partir das transformações que a gente percebeu, né? A gente hoje já vai para uma população com mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, população humana, né? Mais de 6 bilhões de pessoas, então é um universo de enormidade de gente, então é preciso que essas pessoas tenham algum tipo de controle. Um exemplo que o texto traz sobre como é que a peste foi administrada em algumas cidades da Europa também pode ser exemplificado como é que a pandemia da Covid-19 está sendo também administrada no século XX, ou século XXI, perdão, justamente apoiando e utilizando essas tecnologias disciplinares de controle sobre o controle e classificação sobre os corpos, né, dessas pessoas. Então, essa explosão demográfica, pelo aumento da quantidade de pessoas, pelo aumento de quantidade de pessoas nas cidades, ela demanda esse exercício dessas tecnologias. Também as transformações jurídico-políticas, sobretudo com a emergência das constituições e as maneiras como o Estado, as organizações privadas e os cidadãos têm uma série de compromissos com o desenvolvimento econômico, a segurança desse território, a saúde dessas pessoas e o cumprimento de normas sociais, né? No caso, essas transformações elas também são outro elemento. E outro ponto que ele traz, que é a revolução do pensamento científico pela especialização e consolidação de diferentes áreas do conhecimento que não por acaso são chamadas também de disciplinas, né? São disciplinas do conhecimento científico e com esses saberes se desenvolvem também formas de conceber e categorizar o mundo social a partir de padronizações de normalidade e anormalidade. E é nessa relação desses saberes com essas formas de classificação que se encadeiam relações de poder. Então, relações de saber são relações de poder na sociedade disciplinar. As disciplinas científicas, elas desenvolvem não só maneiras de saber, mas também maneiras de poder, né? de desenvolver saberes que são potencializados em relações de poder sobre determinados domínios, sejam na economia, na psicologia, na medicina. Então, essas tecnologias, elas vão... Quando eu falo de tecnologia, né, como uma questão da disciplina, é uma tecnologia política, ela permeia esse processo de saber e poder, que é muito marcadamente. Então, quando a gente está falando de sociedade disciplinar, a gente está falando de como é que, no mundo moderno, esses procedimentos que envolvem o desenvolvimento generalizado de processos de vigilância e classificação ganharam substância e se tornaram fundamentais para a gente conceber o funcionamento da sociedade moderna. Então, a partir desses saberes, né, dessas produções disciplinares, dessas áreas de conhecimento, na medicina, por exemplo, se produz entre o que se espera de normal e o que se espera de anormal, ao o professor Wendel se encaminhar para um laboratório e fazer um hemograma. Vocês vão ver lá, qualquer exame vai dizer assim, normal, acima de tal taxa está elevado, abaixo de tal taxa está baixo, né? As taxas lá dos leucócitos e de outras estratégias aí que se utiliza para aferir a qualidade do hemograma do paciente. Então, a maior parte dos diagnósticos de medicina se baseiam nesse tipo de padrão. Do mesmo jeito também na psicologia ou na criminologia, também se cria uma padronização do que se espera que seja um indivíduo psicologicamente normal e o que se espera de um indivíduo que seja psicologicamente anormal.
Então, esses saberes, como a criminologia, a medicina e a psiquiatria, eles, ao produzirem saberes sobre esses fenômenos, eles produzem também uma forma de poder, porque afinal, se a gente identifica que uma coisa ela está anormal, se eu estou com algum problema de saúde, eu vou precisar de um tratamento médico para que de alguma forma eu precise me restituir a minha condição de normalidade. Se eu estou acima do peso, segundo os dados, ou com algum problema de colesterol, eu vou ter que me submeter a um tratamento de saúde para restaurar esse padrão de normalidade. Se eu cometo uma transgressão criminal, eu também preciso me submeter ao sistema de justiça para cumprir uma pena, uma punição por esse crime, e aí, de alguma forma, ser restituído para a possibilidade de convivência em sociedade. Então, percebam, né? Os mecanismos disciplinares, eles muito marcadamente envolvem esse processo de controle, de classificação, de separação, com base nesses critérios que definiam o que é normal e o que não é normal, envolvendo essas relações de saber e de poder. E o mais interessante dessa concepção de sociedade é que, dialogando diretamente com Michel Foucault e com a obra da Julia Leonel e do Celso Castro, é que esse modelo ele se baseou, né, numa arquitetura, que é essa que está aparecendo aqui na imagem para vocês, do panóptico, né, que se a gente for fazer aqui um resgate aí da etimologia dessas palavras, pan, tudo, óptico, olho, né, então tudo ali está sendo percebido. Vocês vão ver que tem uma arquitetura de células, né, que seriam células que estão vigiadas por uma torre central, né, e um único vigia dessa torre central consegue perceber todas as células, e as demais células elas não se comunicam entre si e não têm uma visão também clara do vigilante. O panóptico ele envolve justamente essa capacidade de olhar hierárquico e desenvolver essas sanções, né, de normalização, o que está se comportando normal ou de forma anormal. Essa arquitetura isso é utilizado para a reforma dos sistemas penais, né? Esse é um exemplo de arquitetura para os sistemas penais, mas nessa concepção arquitetônica tem uma concepção de sociedade, porque devido àquelas razões que a gente mencionou que caracterizam o surgimento das sociedades disciplinares, isso se tornou uma utopia, essa utopia, né, da vigilância desse processo aí do panóptico, da arquitetura panóptica, ela se tornou de fato o nosso futuro. Então hoje que a gente está se utilizando de tecnologia para gravar essa aula, e estou postando as minhas videoaulas através de uma empresa que é o Google, por exemplo, que ele tem um domínio de informação, assim como as redes sociais e outras empresas aí que têm atuado nessa área de tecnologia e comunicações. Eles têm um conjunto de dados sobre a sociedade que vai muito além de qualquer arquitetura como essa do panóptico, né, sabe? Os algoritmos nos conhecem mais do que nós mesmos aí quando a gente está consumindo músicas aí pelos aplicativos de música, vendo algum vídeo de entretenimento ou de conteúdo científico no YouTube. Esses algoritmos eles adentraram aí, levaram muito a sério essa arquitetura, que antes era uma arquitetura, para domesticar e criar negócios, né? Afinal, o Google é uma das empresas que é mais lucrativa em todo o mundo. Então percebam como esse pensamento ainda é contemporâneo e como esses processos de vigilância eles estão permeando tanto as ações do Estado quanto também as ações também das organizações privadas e da economia. Então, uma das coisas que essa chave de leitura sobre essa sociedade disciplinar traz é justamente pensar
como se dão esses processos de normalização e como eles estão atrelados ao dimensionamento da utilidade e da docilidade, né? Utilidade no sentido da produtividade econômica e da docilidade no sentido de obediência, né, dessas pessoas, ah, de modo que para a empresa ela saiba prever, por exemplo, o que aquela pessoa está disposta a comprar, para utilizar isso como informação lucrativa, ou no Estado que ele possa prever quais são os indivíduos que ele deve estar mais vigilante no sentido de direcionar as políticas de repressão, por conta das regularidades e das observações, né, vigilância sobre a sociedade. Então, se pensa muito essa sociedade por uma ótica do poder que não era a ótica que era mais comum, e é mais comum, como a gente imagina, né, um poder muito ligado a uma estrutura central, mas que essa tecnologia que vai pouco a pouco transformando essa vigilância externa do vigia que está na célula do panóptico numa autovigilância. E nós mesmos consideramos que a maior parte das coisas que a gente faz, ou essa realização dessa utopia, ela está de alguma forma esquadrinhada por esses processos de vigilância. Então acho que é uma ponderação muito válida da obra e uma apropriação conceitual muito atual para a gente compreender, né, esse universo do Instagram, do YouTube, das redes sociais e essa organização dessas formas de domínio dessas organizações corporativas globais, como é o caso do Google, por exemplo, do Facebook, né, que é dono do Instagram, do WhatsApp, que sabem muito, né, sobre cada um de nós, mais do que nós gostaríamos. E um outro ponto que o texto traz também, que é muito interessante, que está bem conectado, bem amarrado, e também percebe essas relações entre indivíduo e sociedade, é essa relação entre norma, desvio e divergência, que é uma discussão que os autores fazem sobre a obra do Howard Becker, né, um dos meus autores favoritos na sociologia. Eu utilizei muito ele nas minhas discussões. Eu tenho até um artigo que é um diálogo com as categorias que ele criou sobre o desvio, né? Um artigo meu chamado Enrolar, Sem Enrolar e Desenrolar, sobre policiais militares aqui no Ceará. Então, essa discussão passa porque, se por um lado Michel Foucault nos ajuda a entender muito bem os fundamentos dessa sociedade disciplinar, por um lado faz-se necessário a gente entender também como é que se produz essa relação entre a regra e o não cumprimento da regra, a regra e sua transgressão. Então, que regras são essas? Quem as elabora? Em que medida a desobediência a essas regras acabam sendo consideradas uma transgressão? Quem são as pessoas que impõem as regras e quem são as pessoas que infringem as regras? Aí o Howard Becker vai lançar mão de uma série de conceitos para que a gente perceba que o desvio, na verdade, não é uma qualidade sobre um ato ou sobre uma pessoa que comete a ação, mas é uma negociação entre esses atores que criam as regras e os que aplicam as regras e os que as transgridem, né? E que o que é definido como certo ou errado, ou como normal ou como anormal, não necessariamente é uma concepção naturalizada, mas uma concepção construída e transformada socialmente ao longo do tempo, como a gente vai ver em algumas exemplificações. Então, para a compreensão do desvio, da norma e do desvio, ou da regra e do seu desvio, segundo Becker, é preciso entender como se dá o processo de rotulação. Então, a rotulação é uma relação em que ocorre um julgamento de uma pessoa que é caracterizada pelos significados subjetivos e objetivos que envolvem grupos específicos. Então, o desvio é sempre relacional, é uma concepção
que envolvem dois pontos de vista, né? Aquele da pessoa que está cometendo o desvio e daquele que vê o que aquela pessoa está fazendo como um desvio. Porque da perspectiva da pessoa que comete o desvio, nem sempre o que ela está fazendo é de fato burlar uma regra, envolve outras concepções. E é por isso que ele não aposta nem no ângulo da imposição da regra e nem no ângulo da transgressão, mas dessas negociações. Então, o desvio ele consiste nessa relação entre a pessoa que comete o ato e as pessoas que reagem a esse ato. Uma coisa também que é uma sutileza, mas que faz toda a diferença, né? Que o que caracteriza o desviante, o sujeito que a gente considera desviante, não é simplesmente o apego que ele tem à transgressão pura e simplesmente, mas é a forma como aquela ação é categorizada por outras pessoas, rotulada por outras pessoas como uma experiência desviante. E para entender isso, a gente tem que levar em consideração que para que uma regra seja de fato imposta e para que um descumprimento à regra seja mapeado como uma transgressão, é preciso mais do que a simples ocorrência da transgressão. É preciso situar essa transgressão sobre a ótica das relações sociais de uma forma mais específica. Então tem dois exemplos aí que o texto traz, que um é do trabalho clássico do Malinowski sobre o crime na sociedade selvagem, né? Um estudo antropológico que inaugura o uso da etnografia na antropologia, e surge um caso de um jovem que comete um crime segundo a moral daquela cultura, que é o incesto. E o Malinowski, muito sabiamente, ele vai perceber que nem todos os incestos, embora fossem proibidos, eram punidos, e a punição, na verdade, para o incesto era a morte, né? E esse jovem ele acaba se suicidando por ele ter cometido o incesto, mas a maior parte dos casos de incestos eram ignorados porque eles não conseguiam ser acusados e dado a devida comoção pública. O mesmo vale para uma série de outros crimes, né? A maior parte de nós, em nossas trajetórias, a gente cometeu algum desvio moral ou até mesmo um desvio criminal, mas e também na nossa sociedade, né? Há um funil. Os estudos sobre a questão penal, de como é que a gente vai ver como é que acontecem os filtros sociais daqueles sujeitos que são punidos, você vai ver que tem uma lógica muito seletiva de quem são as pessoas que de fato são punidas pelos desvios, né? E geralmente esses desvios eles são punidos e têm uma coincidência com as pessoas que estão em posições mais frágeis dentro da hierarquia social. Basta dar uma olhada, por exemplo, se vocês tiverem curiosidade, no relatório do Infopem, qual é a escolaridade dos presos e a renda, né, desses presos, né, na nossa sociedade. Eu diria que mais de 95% dos presos são pessoas que têm baixa escolaridade e baixa renda, oriundos de camadas sociais de baixa renda. Então, por isso a gente já consegue filtrar como é que as transgressões são de fato filtradas e como é que essas acusações dessas transgressões envolvem todo esse processo social. Então, segundo Howard Becker, o que define o desvio é a relação de acusação que se impõe diante desse quadro. Outra ótica também é que, se vocês forem perceber, por exemplo, as batidas policiais, elas acontecem muito mais com os jovens de periferia do que com os jovens de classe média. Isso envolve também o modo como os desvios cometidos pelos jovens de classe média e os desvios cometidos nos jovens de periferia, eles são selecionados nessa lógica de imposição das regras mediado por essas relações sociais, né, que acabam expressando essas desigualdades sociais de alguma forma. Então,
Na verdade, esse processo de acusação precisa de uma ação muito ativa e engajada para que algumas pessoas tomem a iniciativa de punir de fato o culpado, já que nem todos os desvios são rotulados e nem todos os desvios são punidos socialmente. Então, uma das tarefas primordiais para que de fato uma ação seja punida é que a ação seja tornada pública e que essa ação, ao ser tornada pública, não permita que alguém desenvolva alguma maneira de encobrir, né, essa ação desviante. Vou dar um exemplo aqui muito interessante, que infelizmente acometeu até uma colega pesquisadora lá do Neve, vocês devem ter visto no noticiário, que ela foi atropelada, né? Ela foi atropelada, um crime. O cara atropelou ela, estava andando de bicicleta, o cara atropelou ela, fugiu e alegou que foi uma reação tempestiva, enfim. Mas por conta do perfil da vítima, ter autoescolaridade, ser branca, essa regra está ganhando uma comoção e provavelmente esse cara vai ser punido. Mas uma série de outros crimes, eu lembro do filho do Eike Batiste, que também assassinou uma pessoa por um acidente de trânsito, um atropelamento, e ele não foi punido justamente porque não houve essa sensibilização e essa questão desse empreendimento de culpabilizar esse desvio. Para entender também esse processo, para fugir também dessa mera descrição desses casos anedóticos, é interessante perceber essa relação que acontece entre os empreendedores morais, que são as pessoas que definem ou que criam e façam um esforço de institucionalização de normalizar esses atos, de dizer quais são os atos legais e os atos ilegais, ou os atos que são permitidos e os atos que são proibidos, seja por meio de uma legislação, ou de um tabu moral, ou de qualquer outro esforço de criar uma regra, né, uma dimensão mais informal ou de uma dimensão mais formal de uma regra. Aqueles que são os impositores das regras, que vão garantir que aquelas regras sejam cumpridas, e as pessoas que são os desviantes, né, que são esses que são categorizados e qualificados em suas ações por desviarem essas regras. Os criadores de regra, que seriam esses empreendedores iniciais, eles acabam acreditando que mobilizando os seus recursos e mobilizando todo esse esforço de detalhamento e construção das regras, se vai gerar um benefício para a sociedade. Então, o efeito da cruzada é definir uma nova regra ou um conjunto de uma nova regra que vai gerar uma classe de pessoas consideradas desviantes. E aí um exemplo muito curioso do texto, que para alguns parece ser chocante, mas não é, né? Até o início do século XX, o uso de cocaína era muito incentivado, inclusive numa pesquisa de publicações de jornais da época, se vai ver toda uma publicidade em torno desse mercado, que até então era um mercado legalizado, porque não havia a discussão sobre os efeitos, né, neurológicos e do cérebro que a cocaína permite, além do vício, né, de ser altamente viciante, né, e causar uma relação de dependência. Então, até a proibição da cocaína no Brasil, em 1921, comercializar cocaína e consumir cocaína não envolvia uma ação de desvio, mas com base nos avanços das legislações no mundo proibindo o consumo da cocaína, aqui o Brasil também acabou herdando essa proibição
e gerando toda essa rotulação que incide sobre o mercado de cocaína, o mercado criminoso de cocaína, que é um dos mercados ilegais mais lucrativos do mundo, né? Para quem tiver curiosidade de ver aí os documentários e as séries que tem em torno da vida do Pablo Escobar, e também pesquisadores como Gabriel Feltran, a Camila Biondi, que pesquisam organizações criminosas que atuam nesse negócio do mercado de cocaína aqui no Brasil, vocês vão perceber como é que isso ganha contornos muito concretos ao se criar esse processo, né, de regra e desvio em torno do consumo de cocaína. Mas é uma curiosidade muito interessante. Então a gente precisa pensar sempre isso, que as regras elas não são naturais e nem são espontâneas. É o resultado de um empreendimento e de um trabalho de pessoas que envolvem essas interações entre os empreendedores, os impositores e os desviantes. E que há um processo ativo de classificar e desclassificar pessoas e ações como desviantes, né? Em algumas situações, o consumo de álcool, como nos Estados Unidos, por exemplo, ele foi proibido. Isso gerou toda uma guerra civil. Pesquisem sobre a lei seca também sobre isso, né? Então, hoje, na nossa sociedade, algumas drogas são permitidas, como o tabaco e o álcool, né? Então, isso envolve também negociações sobre essa rotulação do que é ou não um desvio. E o que fica aí de interessante é pensar justamente como esse desvio e essas regras são um objeto de conflito, de discordância e de constante mudança que envolve o processo político na sociedade. Então aqui a gente vai encerrando a nossa aula de hoje e fica aí a tarefa, que é um fórum para fazer uma publicação, amparando, considerando, incluindo esses conselhos, esses conceitos. E aí valem os mesmos elementos da postagem anterior, né? Clareza da organização das ideias, ter início, meio e fim, a utilização de exemplificações concretas, fundamentação teórica, essas são as duas questões mais importantes da publicação, e o uso correto da linguagem. Então a gente vai encerrando por aqui a nossa aula e até breve.